Eu quero falar com você hoje sobre o seguinte tema: isso não é o diabo. Diga para quem está do seu lado: isso não é o diabo. Diga para uma outra pessoa: isso não é o diabo. Pessoal, existem alguns textos da Bíblia que eu queria destacá-los aqui. Eu não vou ler todos por causa do tempo, mas Isaías 14, presta atenção, Isaías 14, Ezequiel 28, 1 João capítulo 3 verso 8, João 10:10 e Lucas capítulo 4. Todos esses textos falam para nós sobre quem é o diabo e o que o diabo faz. Então preste atenção. Eu quero que você saiba uma coisa. Em primeiro lugar, o diabo é um anjo que caiu por causa da sua rebelião, o seu desejo de ser Deus. Amém, queridos? Amém? Isso é muito importante. Por quê? Porque isso mostra para mim e para você que o diabo, ele é uma criatura de Deus. O diabo não é o oposto de Deus. O diabo não é o Deus do mal. Tem muitas pessoas que olham para Satanás, para o diabo, como se ele fosse o oposto de Deus. Então, Deus é o Deus bonzinho, Deus é luz, Deus é o Deus do bem, e o diabo é o Deus do mal. O diabo é o Deus das trevas. E aqui desse lugar de trevas, o diabo, ele constrói uma disputa contra Deus. Irmãos, isso não existe. Amém? O diabo é uma criatura de Deus. Ele é um anjo criado por Deus que decidiu viver uma vida de rebelião. Mas irmãos, assim como todas as criaturas que estão debaixo da autoridade de Deus, o diabo também está debaixo da autoridade de Deus, amém? O diabo só vai e só faz o que Deus permite, amém, queridos? Quando ele quis tocar a vida de Jó, o texto diz que ele teve que pedir permissão para Deus. Falou: Deus, eu posso fazer isso, eu posso tocá-lo. E ele só pôde ir até onde Deus deu autorização. Então preste atenção, você precisa tirar esse dualismo da sua cabeça. Pare de pensar em Satanás como alguém que faz frente a Deus e está o tempo todo lutando contra Deus. Irmãos, a luta do diabo não é contra Deus, a luta do diabo é contra nós. Amém? Entre Deus e o diabo não existe disputa, existe massacre. Amém? Vou repetir isso. Entre Deus e o diabo não existe disputa, existe massacre. Seria a mesma coisa que eu entrar no ringue com o Anderson Silva. O Anderson Silva seria massacrado, né? Eu não sei se vocês riram, não entendi. Essa semana a gente estava jogando bola, segunda-feira, e aí eu fui querer dar um jogo de corpo no menino lá. E o menino é todo troncudinho, esse é o irmão do Miguelzinho e o Bill. E do jeito que eu dei um jogo de corpo nele, ele, porque é mais forte, firmou o corpo. Do jeito que eu bati, eu voltei, né? Fui parar no chão, regacei meu ombro, tá, beleza. Mas irmãos, preste atenção. Não existe disputa entre Deus e o diabo. O diabo é uma criatura de Deus. A disputa dele é contra nós. Mas muitas vezes nós temos uma visão equivocada do nosso adversário e a gente pensa que o diabo é o Deus do mal. Gente, Deus do mal não existe. Existe um único Deus, amém? Deuteronômio 6 diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único Deus. Não existe outro Deus além dele, amém, irmãos? Amém? O diabo também é chamado de Lúcifer, de enganador, de Satanás. Eu não sei se você sabe disso, mas uma das traduções possíveis dessa palavra Satanás significa o mestre das ilusões, aquele que ilude. E essa é uma das principais coisas que o diabo sabe fazer. O diabo sabe iludir as pessoas. O diabo sabe oferecer propostas que parecem verdadeiras, mas que nunca vão trazer o resultado que ele promete. Vou repetir isso, amém? O diabo é perito em fazer isso, enganar as pessoas, iludir as pessoas. Ele sempre promete coisas que no final
ele não pode te entregar. Ele promete te dar coisas que no final ele não tem como te oferecer. Exemplo: o diabo ofereceu para Adão e Eva um estilo de vida em que Deus estaria fora desse estilo de vida e eles seriam o próprio Deus. O diabo falou: olha, se vocês comerem da árvore, vocês serão Deus, vocês vão ser iguais a Ele, conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, gente, o diabo estava oferecendo uma proposta de vida em que Deus não estaria presente e Adão e Eva seriam o seu próprio Deus. Só que a única coisa que o diabo conseguiu oferecer foi uma realidade em que Adão e Eva, além de deixarem de parecer com Deus, ainda viviam separados dele. O diabo não pode dar o que ele promete. Ele só nos ilude, ele só nos engana, ele oferece coisas que ele não tem condição de sustentar. Disse para Adão e Eva: vocês vão ser Deus, vocês vão ser o próprio centro referente. E na verdade o que aconteceu é que Adão e Eva continuaram vivendo na realidade que é sustentada por Deus, mas agora se viam separados dele. Agora, sabe o que eu acho mais impressionante? O que eu acho mais impressionante é que, ainda que o diabo seja um anjo caído, seja alguém que decidiu viver em rebelião contra Deus, a Bíblia diz que ele peca desde o princípio, porque é mentiroso, o pai da mentira. E ainda que o diabo seja perito em enganar as pessoas, eu não sei se você entende isso, mas o mundo que eu e você vivemos não está como está, em colapso. As relações humanas não estão em colapso. A nossa relação com Deus não está em colapso por causa do diabo. Eu não sei se você entende isso, mas o pecado não entrou no mundo por causa do diabo. O pecado entrou no mundo por causa de um homem. Vocês estão entendendo isso? Eu não sei exatamente, irmãos, o momento em que Satanás caiu. A Bíblia não é clara sobre isso. Eu não posso dizer para você se o diabo caiu antes da criação, se ele caiu durante a criação. Eu não sei te dizer isso, mas uma coisa eu posso dizer para você claramente: a queda dele em nada afetou a criação de Deus. O pecado dele em nada trouxe desordem e caos para a nossa história, para a humanidade. Mas quando um ser humano decidiu abraçar a proposta de vida, de viver sem Deus, por causa do pecado de um homem, a raça humana agora sofre as consequências da desobediência, da queda e do pecado. Vocês estão comigo aqui? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós culpamos o caos em que estamos ao diabo. A gente diz assim: a razão do caos que eu estou vivendo é o diabo, pastor. A culpa é do diabo. Isso que está acontecendo comigo foi Satanás. Exemplo, né? Eu caí lá no futebol, bati o ombro, é o diabo. Não foi o diabo, não, fui eu mesmo, né? Que fui querer meter de fazer uma coisa que eu não podia estar fazendo e acabei me machucando por causa disso. Deixa eu dizer uma coisa para você: a maior parte do caos que você experimenta da sua vida não tem a ver com o diabo, tem a ver com você. Não, pastor, você não está entendendo, é maldição hereditária. É o espírito familiar que acompanha a minha descendência. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Porque isso aqui vai doer para alguns, amém? É o espírito familiar. O meu pai era assim, meu avô era assim, e agora eu sou assim. Eu cresci assim, eu nasci assim. Gabriela, todo mundo sabe, né? Mas preste atenção. Zulato, você acredita em maldição hereditária? Acredito. Mas eu quero que você compreenda esse assunto na perspectiva do texto bíblico. O que é maldição hereditária no texto sagrado? Maldição hereditária no texto sagrado são os pecados que a sua família praticava e que você cresceu convivendo com eles e agora você pratica, e não necessariamente você tem consciência de que isso é pecado. Exemplo: eu não sei se todo mundo aqui foi criado num lar cristão, mas eu sei de muitas pessoas, eu conheço jovens que não nasceram num lar cristão.
os pais não eram cristãos, os avós não eram cristãos. Então, exemplo, eu conheço um menino que quando ele atingiu a adolescência, o pai dele ensinou para ele que mulher era objeto que deveria ser usado, que mulher era só objeto de prazer sexual. E sabe o que o pai dele fez? O pai dele pegou ele e levou ele num prostíbulo para ele perder a virgindade dele. O próprio pai ensinou o menino a viver nessa vida de prostituição, nessa vida de devassidão. E quando ele se converteu, entregou a vida dele a Cristo, sabe o que ele descobriu? É que aquele ambiente que ele achava que era normal, porque além dele, a sua família, todas as pessoas que ele conhecia viviam, ele descobriu que aquilo era pecado. Presta atenção, gente, o peixe não sabe que vive na água, ninguém contou para ele que ele nada, é o habitat natural dele, ele simplesmente vive ali e se move porque é o seu habitat natural. Muitos de nós aqui temos hábitos familiares que nós levamos e que a gente acha que é normal e não tem nada de normal. São comportamentos pecaminosos que você aprendeu dos seus pais e que agora a luz da palavra precisa abrir os seus olhos para que você possa abandonar. Isso é maldição hereditária. Amém? É claro que por trás desses pecados, espíritos malignos podem agir, podem, mas por causa da minha e da sua legalidade. Esse negócio de que existe um demônio que age na sua vontade para você escolher ser uma pessoa que você não quer ser, isso é mentira, isso não existe. Principalmente se você é um crente. O cara fala assim: pastor, mas eu não consigo ter controle sobre a minha vontade, eu sou assim. Meu irmão, se você não tem controle sobre a sua vontade, você está endemoniado. Você precisa ser liberto, se converter e nascer de novo, entregar sua vida para Jesus e começar uma caminhada para transformar a sua vida. Não existe maldição hereditária nesse sentido. O que existe sim, são hábitos ruins que eu e você adquirimos dos nossos pais, porque eles não são perfeitos, e agem, pecam, fazem coisas erradas. A gente absorve isso, age assim, nem sempre temos consciência de que são pecados, são coisas contrárias a Deus, mas que de repente a luz da palavra abre o nosso entendimento e a gente fala assim: opa, eu não posso ser assim. Quem está comigo aqui? Irmãos, tem coisas a respeito da minha vida que eu gostaria muito de falar para vocês, mas tem coisas que tocam minha mãe, tocam meus familiares, e às vezes, né, algumas pessoas da minha família se sentem constrangidas por eu falar. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, gente, se eu fosse contar a história da minha família para vocês, eu sou a última pessoa que poderia estar aqui, porque eu tenho motivos na minha família que poderiam me garantir uma vida muito louca lá fora, uma vida totalmente desvirtuada. E Deus, por sua graça e misericórdia, me alcançou, me transformou e tem me libertado dos hábitos maus que foram transmitidos a mim pelos meus antepassados. Sabe onde está isso? Em 1 de Pedro capítulo 1, pode ler lá. Cristo nos libertou dos hábitos maus que são transmitidos a nós pelos nossos antepassados. Pastor, mas e o demônio que agia na vida do meu pai, agora ele vai agir na minha vida? Vai, se você deixar. Vai, se você der brecha. Vai, se você tiver o mesmo pecado que seus pais tinham. Mas você não precisa ser igual ao seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, seu avô. Você foi chamado para ser igual a Cristo, meu irmão. Então, sai desse negócio, amém? Para de tentar ficar justificando a ruína do que está acontecendo agora pelo erro que o outro cometeu. Eu não sei se vocês já leram esse texto, mas no livro de Jeremias, o Senhor fala assim para a nação de Israel: é um absurdo o que vocês estão fazendo. Vocês estão falando que a ruína de vocês é porque os seus pais comeram uvas verdes. Então, porque seus pais comeram uvas verdes, a vida de vocês está ruim. Deus fala para eles: os seus pais comeram uvas verdes e a vida deles ficou ruim, mas a boca de vocês está embotada por causa dos seus pecados. Não é por causa do pecado do seu pai, não é por causa do pecado da sua mãe, é por causa do seu pecado. Tem alguém comigo aqui? Meu irmão, a gente fala de maldição hereditária, mas ninguém fala de bênção hereditária, né? Sim ou não? Porque, meu filho, preste atenção, eu não sei se você entende. Da mesma forma como transmitiram hábitos destrutivos, Jesus transmitiu para cada um de nós uma vida extraordinária. E nós podemos nos apropriar dessa vida. Amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Preste atenção.
O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, nesse texto, que toda aquela lista de comportamentos pecaminosos que destroem a vida de uma pessoa, não é obra do demônio, não é obra do diabo, não é obra de espíritos malignos. Aquilo é obra do que, gente? Da carne. É obra do que, irmãos? Da carne. Isso não é o diabo. Pastor, o diabo armou para mim. Sem que eu percebi, o meu carro foi indo para um lugar escuro. E partes da minha roupa começaram a sair. É poltergeist? É o exorcista? Vocês estão comigo aqui? Irmão, preste atenção. Paulo diz que a maior parte daquelas coisas tem a ver com a nossa carne. A ruína da nossa vida não tem a ver com Satanás. A ruína da nossa vida tem a ver com a nossa escolha de viver uma vida de pecado. Qual é a área da sua vida que você fala assim, cara, isso aqui está em ruínas? Eu vou dizer para você, talvez a ruína que você está experimentando nessa área tenha a ver apenas com a sua carnalidade. Não tem a ver com o diabo, não. A minha mãe tem uma frase que eu gosto. Ela fala assim, ela fala essa frase, ela fala assim: o diabo só faz o palco, quem dá o show é a gente. O diabo só faz o palco, mas quem dá o showzinho somos nós. Irmãos, o diabo só fica te instigando, não tem problema, só fica te cutucando, responde mesmo, só fica te instigando, faz assim, age dessa forma. E aí quando você pula dentro, sabe o que ele faz? Ele vira as costas rindo e deixa você no caos que você mesmo criou. Isso não é o diabo. O diabo se levantou contra a minha vida, Zulato. O diabo se levantou. É óbvio que ele se levantou contra a sua vida. O que você está esperando? Que ele seja o seu amigo? Que te mande um WhatsApp? E aí, como é que você está? Está tudo bem? É óbvio que ele vai se levantar contra a sua vida. Mas meu irmão, quando nós estamos vivendo uma vida de obediência, em que não há brechas, da mesma forma como ele se levanta, ele cai. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus. Vocês estão comigo aqui? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Preste atenção, meu filho, se você está fugindo do diabo, é porque tem alguma coisa da sua vida que está tirando você a autoridade que você deveria ter. Porque na verdade o que deveria estar acontecendo é que a sua sujeição a Deus deveria estar empoderando você de autoridade, e aonde você passa, o diabo deveria estar passando longe da sua vida. Ele deveria estar correndo de você. De onde vem a nossa autoridade? Zulato, de onde vem a minha autoridade para resistir o diabo? Do meu grito? Da força da minha voz? Não, é de uma vida de obediência. Eu conheço pessoas que não têm coragem nem de levantar a voz. Mas meu irmão, onde sai em nome de Jesus da vida dela, tem muito mais autoridade do que às vezes muita gente que grita, mas não tem uma vida rendida, que não tem autoridade. Lá na Estância Paraíso, quando eu tive um tempo lá, fiquei na Estância Paraíso um mês, né? A estância que a gente tem lá para recuperação de pessoas. Fiquei um mês lá. E eu lembro que nesse tempo que eu fiquei lá, chegou lá uma mulher que tinha feito 1.495 trilhões de pactos com as trevas. E quando essa mulher ficava endemoniada, só para vocês terem ideia do nível do negócio, ela andava nas paredes, ela levitava. Vocês estão comigo aqui, gente? Alguém está comigo aqui? E aí juntava as irmãs de oração e jogava óleo ungido e nada. Vocês estão comigo? Nada. A mulher continuava endemoniada do mesmo jeito. Um dia as irmãs da intercessão falaram assim: gente, tem alguma coisa errada, vamos orar aqui. Deus, o que está acontecendo? Deus dá uma direção. Olha o que Deus falou. Deus falou assim: vai lá e manda trazer o caseiro, e manda o caseiro orar por ela. Vocês estão comigo aqui? Pega o caseiro
e manda o caseiro vir e orar por ela. Pensa num homem bronco. Vocês estão comigo? Um homem simples. Seu Domingo, ele chegou, olhou para aquela mulher daquele jeito e tal, não sei o que, virou para ela e falou assim: eu te repreendo, sai em nome de Jesus. Pum, a mulher ficou liberta na hora. Irmão, não é o estereótipo. Não é o estereótipo. É uma vida rendida, é uma vida submissa, é a simplicidade de se render a Deus, crer no Evangelho, que dá a uma pessoa autoridade, e as trevas, elas correm. Vocês estão comigo aqui? Nosso problema, o pastor Márcio fala isso, nosso maior inimigo não é o diabo, nosso maior inimigo somos nós mesmos, é a nossa carnalidade, é o nosso pecado. O que está destruindo a nossa vida não é o diabo, irmãos. O que está destruindo a nossa vida são as nossas próprias mãos. Você está entendendo isso? A sua vida está experimentando de destruição, não é porque o diabo está te rodeando, rugindo, eu vou te tragar. Não, sua vida está experimentando de destruição, porque você tem usado as mãos que deveriam estar sendo usadas para construir, e tem usado elas para destruir a sua própria vida. Com os pecados, a vida rebelde você tem escolhido viver em relação a Deus. Tem alguém comigo aqui? Isso não é o diabo. Idolatria, porfia, mentira, inveja, ciúme, rivalidade, discórdia. Abre lá de novo comigo lá no texto de Gálatas. Cara, isso aqui é muito forte. Vocês estão comigo aqui? Olha isso: imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, ódio, discórdia, ciúme, egoísmo, dissensão, facção, ou seja, discórdia, grupinho, inveja, embriaguez, orgia e tudo que é semelhante. Isso não é demônio, isso é a sua carne, sua carne. Qual é a solução para isso? Qual a solução que Paulo apresenta nesse texto para essa vida, irmãos, de rebelião, para essa vida que o inimigo dela não é o diabo, é a carnalidade, é o pecado? Preste atenção. Para Paulo, a solução para essa vida não são regras, não são muitas regras, não é deixa de fazer isso. Pelo contrário, eu até escrevi aqui, pasme, a igreja que estava tentando vencer essa tentação era uma igreja cheia de regras, cheia de usos, cheia de costumes, e ainda assim não conseguia viver a vida que Deus tinha para ela. Estava marcada mais pelo pecado do que pelas obras de Deus. Paulo diz que a solução para essa vida é se render ao Espírito Santo. Paulo diz: se renda ao Espírito, e você jamais vai satisfazer os desejos da carne. Vocês estão comigo aqui? Ande no Espírito, se renda ao Espírito, e você jamais vai satisfazer as concupiscências da carne. Eu quero dar um exemplo para nós encerrarmos do que é esse negócio aqui. Vocês lembram de Maria, a mulher que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, sim ou não? O texto bíblico diz que o anjo apareceu para Maria e disse para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo. A Bíblia diz que Maria ficou olhando para o anjo, tentando entender aquela saudação, porque não era costume saudar daquela forma, cumprimentar daquela forma. E a Bíblia diz que o anjo complementou, falando assim: olha, você foi escolhida para um propósito, você vai ficar grávida, e no seu ventre vai nascer um menino que vai ser grande, ele vai ser chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, o teu Deus, lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele vai reinar para sempre. Maria disse: isso tudo é ótimo, mas tem um problema. Como é que isso pode acontecer? Eu sou virgem. Como é que isso pode acontecer se eu ainda não me casei, se eu ainda sou virgem? O texto diz que o anjo olhou para ela e disse: descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo vai cobrir você como uma sombra, e então o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Sabe o que Maria fez? Maria olhou para o anjo e disse: que se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor. Presta atenção, gente. Jesus precisava ser gerado em Maria.
Mas Maria olhou para ela e disse: eu tenho um impedimento, há em mim algo que me impede de ver Cristo sendo formado em mim. E o anjo disse: esse impedimento pode ser vencido e superado pela obra do Espírito. O Espírito Santo vai te envolver para que Jesus seja formado em você e ele então seja chamado de filho de Deus. Irmãos, nós somos como Maria. Todos nós aqui queremos ver Cristo sendo formado em nós, sim ou não? Todos nós aqui queremos ver a vida de Cristo sendo formada em nós, mas a gente tem um impedimento. Qual é o impedimento? No caso de Maria, o impedimento era a virgindade. No nosso caso, o impedimento para ver Cristo sendo formado é o pecado, é a carnalidade, são as escolhas de rebelião, não é o diabo. O impedimento para Cristo ser formado em você não é Satanás, é você mesmo. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão comigo aqui, gente? Mas tem solução para isso. Assim como o anjo falou para Maria, ele também fala para a gente: não tem problema, eu reconheço, eu sei que tem esse impedimento aí, eu sei que tem algo que impede que Cristo seja formado em você, mas descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, a virtude do Altíssimo vai envolver você como uma sombra, para que Cristo seja formado em você. Irmãos, para nós termos Cristo sendo formado em nós, nós só precisamos de uma coisa. A gente só precisa dizer como Maria: que se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor. Em outras palavras, você só precisa se render. Não é tentar fazer o que só Deus pode fazer, mas é se render ao que Deus pode fazer na sua vida. É se entregar. Eu não sei se vocês entenderam isso, mas o último gomo do fruto do Espírito que Paulo descreve é domínio próprio. Olha que coisa interessante. Paulo diz que o último fruto do gomo do Espírito é domínio próprio. É um domínio que vem do Espírito, mas que se torna seu. Por quê? Porque o Espírito vai gerar os frutos dele em você. O domínio vem do Espírito, não é algo meu, não é um domínio meu, mas é um domínio gerado pelo Espírito que se torna próprio. Por quê? Porque é o Espírito gerando o fruto de vida dele na minha vida. Amém, gente? Agora eu não sei se você, para a gente encerrar, eu não sei se você entende isso, mas nenhuma árvore dá fruto para si mesma. Ou você já viu alguma macieira comer da sua própria maçã? Você já viu alguma jabuticabeira comer da sua própria jabuticaba? Deixa eu dizer uma coisa para você: o fruto do Espírito não é para que você coma dele, mas é para que alguém coma do fruto do Espírito através de você. Alguém tem que conhecer a vida do Espírito através de nós. As pessoas sabem o que é uma vida arruinada, as pessoas sabem o que é uma vida destruída, as pessoas sabem o que é um casamento problemático, irmãos. As pessoas sabem o que são relacionamentos confusos, cheios de discórdia, de ciúme, de inveja, de rivalidade. As pessoas sabem o que é facção, divisão, ciúme, contenda, discórdia. O pessoal sabe o que é orgia, bebedice, o pessoal sabe o que é isso. Mas as pessoas precisam conhecer agora o que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, domínio próprio. As pessoas precisam conhecer, elas precisam comer desse fruto. E como elas vão comer isso? Está aí, ó. As árvores que vão gerar os frutos do Espírito, as árvores que vão dar esse fruto de vida, são vocês, é você. Você está comigo aqui? Não é o diabo, irmão. Para de culpar o diabo. É o Satanás, ele armou para mim. É o diabo, ele armou para mim. Não, o que acontece é que o diabo só está te oferecendo uma coisa que ele não tem condição de chancelar, e você está abraçando assim: não, é isso mesmo que eu quero. E aí quando você percebe, você está mais no buraco ainda do que deveria estar, e se lamentando pelo erro que não deveria ter cometido. Deixa eu dizer uma coisa para você: para de viver de remorso e começa a viver de arrependimento. Porque o remorso é alguém que vive se lamentando pelo erro que cometeu, e o arrependimento é alguém que toma uma rota diferente para abraçar a vida que Jesus pode oferecer. Para de viver de remorso, para de viver lamentando: eu fiz isso de novo, eu fiz isso de novo, eu fiz isso de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não está mudando de vida, não é arrependimento genuíno, é só remorso, é só dor de voltar para o mesmo lugar de destruição. Mas o que Deus tem para você é vida, e vida em abundância. E isso começa quando a gente decide se arrepender e abandonar os velhos caminhos para adotar novos caminhos. Tem alguém comigo aqui? Não é o diabo. Isso aí não é o diabo. Pastor, meu casamento, a pessoa que está em casa: pastor, meu casamento está difícil. Não é o diabo, pastor. Não, é você, irmã. É você.
O casamento está difícil. Não é você. Não é o diabo, não é você. É você. O dia que você parar de colocar a culpa no diabo, bater no peito e assumir responsabilidade pelos seus erros e deixar Deus dar para você uma vida nova, você vai parar de viver uma vida de destruição e dor e começar a viver uma vida de transformação que Deus tem para a sua vida. Vocês estão comigo? Alguém pode ficar de pé no seu lugar? Exemplo, né? Segura aí. Exemplo. Poderia falar, né? Não alcancei a nota, errei a letra. É o diabo, Satanás levantando aqui no culto. É o inimigo, né? Ensaiamos aqui, irmãos, tá vendo? É o diabo se levantando. Não, não é o diabo levantando não, irmão. É eu que não ensaiei a letra direito. Pensei que ia alcançar o tom e não alcancei, desafinei, amém? Não é o diabo, sou eu. Mas aí os crentes espirituais falam assim: é Satanás se levantando contra a igreja do Senhor. Não, é eu mesmo. É eu, né? Atrapalhando o louvor que poderia ter sido uma bênção, amém? Sou eu. Irmão, para. Seu problema tem nome. Fala o seu nome. Fala. É esse aí. Não é que você é um problema. Amém? Você não é um problema. Mas se você não está escolhendo, aí você se torna um problema. Amém? Essa palavra está sendo libertação para alguém aqui? Alguém está sendo liberto pela verdade aqui essa noite? É maldição hereditária, Zulato. Meu pai era assim. Ô, gente, vocês não estão entendendo. Se tem alguém que poderia usar isso como desculpa, sou eu. A história do meu pai praticamente se repete na minha história. Coisas que aconteceram com meu pai na infância dele aconteceram na minha infância. Tipo assim, se tem alguém que poderia usar isso como desculpa, falar assim: cara, meu pai foi assim, eu vou ser assim também. Mas eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus me deu uma nova vida, amém? E eu não preciso repetir os erros que os meus pais cometeram, né? Os meus pais não só erraram não, irmãos, fizeram muita coisa boa, amém? Aí a gente esquece até de falar isso, porque normalmente quando quer justificar o pecado do presente, só fala dos erros que os pais fizeram. As coisas boas ninguém fala. Não, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Ninguém quer dar as bênçãos hereditárias do pai. Ser honesto igual o pai, ser respeitoso igual o pai, ser trabalhador igual agora. Os pecados hereditários, aí sai fora disso, amém, irmãos? Amém, irmãos? O diabo está enganando muita gente aqui, e que me assiste em casa, dizendo para ele: tá vendo? Olha aí como foi a sua família. Seu casamento vai ser assim também. Seu casamento vai ser desse mesmo jeito, ó. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não vai ser igual aos seus pais, você vai ser melhor do que eles. A história dos seus pais não vai se replicar na sua história, só se você quiser e escolher os caminhos que eles escolheram. Mas Deus está dizendo para você: eis que faço um caminho novo, eis que faço coisa nova. Porventura você não percebe? Amém? Feche os seus olhos, por favor. O diabo existe, é um anjo caído, é a homicida desde o princípio, é enganador. Mas a razão pela qual o mundo está, não é ele. O mundo não conheceu o pecado por causa do diabo. As relações não foram afetadas por causa dele. As relações foram afetadas por causa do pecado de um homem. Deus disse assim: maldita é a terra por tua causa, Adão. Pai, nessa noite eu peço ao Senhor, tira-nos de trás as nossas desculpas, tira-nos de trás desses sofismas, dessas meias verdades. Tira-nos de trás desse lugar, Senhor,
de ficarmos encontrando no nosso inimigo o respaldo que precisamos para justificar os erros que nós estamos cometendo. Sim, Deus, a gente sabe que tem coisas que Satanás faz. Sim, nós sabemos que existe muita destruição que ele provoca. Mas, Pai, a bem da verdade é que muita disso somos nós que damos essa legalidade. Tenha misericórdia de nós. A nossa oração nessa noite é por uma vida rendida. A nossa oração nessa noite é por pessoas rendidas, por histórias rendidas, decisões rendidas, pessoas que irão escolher o caminho do Senhor, irão escolher se render ao Espírito, e o Espírito vai gerar nelas a vida de Jesus, enquanto elas decidem obedecer na leitura da palavra, na oração, na comunhão, em confessar as suas tentações. O Espírito do Senhor vai ungir essas pessoas, vai capacitar essas pessoas, vai abrir os olhos para que elas possam perceber tantos comportamentos ruins que elas estão herdando. Mulheres aqui que foram ensinadas a serem mulheres duras, mandonas. Homens que foram ensinados a serem desleais, infiéis, desrespeitosos. Pessoas que foram ensinadas a serem desonrosas pelo comportamento que receberam na sua própria família. O Senhor vai abrir os nossos olhos para tudo isso e vai mostrar que existe um caminho mais excelente, um caminho de amor, um caminho de paciência, um caminho de perdão, um caminho de amabilidade, um caminho de mansidão, um caminho de domínio próprio, um caminho de fé, um caminho de alegria. Pessoas que são deprimidas, pessoas que são deprimidas porque dizem: meus pais foram deprimidos, meus avós foram deprimidos, eu vou ser deprimido. Você não precisa ser deprimido, você não precisa ser ansioso, você não precisa, querido. Escolha hoje a vida de Cristo, escolha hoje se render ao Espírito, escolha hoje a vida de Jesus. Tem alegria para você, tem paz para você, tem contentamento para você. Se aproprie disso em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto. Para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos isso, Senhor. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, bem rapidinho. Quero fazer essa última oração. Queria que você orasse comigo nessa noite dizendo: Senhor Jesus. Ore bem forte, diga: Senhor Jesus. Diga: nessa noite eu me entrego ao Senhor para viver a vida que o Senhor preparou para mim. Diga: Jesus Cristo, eu confesso, Tu és meu Senhor e o meu Salvador. Ore também dizendo, por favor: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Nessa noite, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, suas mãos no seu coração. Existe alguém aqui nesse auditório que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero uma vida diferente. Não quero a vida dos meus pais, não quero a vida dos meus avós, não quero os hábitos dos meus amigos, eu quero a vida de Jesus. Existe alguém aqui que quer fazer essa escolha, ou alguém que diz: eu quero voltar para Jesus hoje, e quer receber uma oração nesse sentido? Levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite? Se você está me assistindo pela internet, fez essa oração pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero voltar para Jesus. Você pode fazer essa oração aí na sua casa. Diga para Jesus: Jesus, eu me entrego para o Senhor. Jesus, eu estou entregando para o Senhor a minha vida. E nós vamos orar por você e vamos abençoar você, amém? Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, que ela frutifique em tantos corações para a glória do Teu nome, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai,
A comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém.